Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror chamado A Prisioneira. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma jovem presa entre as paredes. Pouco tempo depois, o cimento começa a cair em cima dela por todos os lados. A garotinha não consegue fugir e acaba sendo enterrada viva. Então a cena muda para 15 anos depois. Uma jovem engenheira, Sam, acaba de se formar na faculdade. Em sua festa de formatura, seu pai, o proprietário de uma empresa de demolição, lhe dá um presente, um trabalho supervisionando a demolição de um prédio no meio do nada. Se ela for bem-sucedida, ela se tornará sua sócia. Sua primeira tarefa é esta gigantesca estrutura arquitetônica única, localizada no meio do nada. A estrutura foi idealizada por Joseph Malestraza, que foi um arquiteto excêntrico, obcecado pela arquitetura egípcia. Samantha chega ao edifício Malestraza e encontra Maria, a zeladora. Ela vive com o seu filho Jimmy, que é um garoto solitário. Sam diz a Mary que ela vai ficar em um dos apartamentos do edifício. Então, Jimmy leva suas malas para o seu apartamento e explica as regras do prédio. Ela vai ficar fora do 8º andar porque é de Malestraza e também do telhado porque é muito perigoso. Enquanto caminha para o seu quarto, ela vê um quarto com o nome de Julie. Então ela entra em seu quarto e imediatamente toma um banho. Mais tarde naquele dia, ela encontra Maria e lhe pergunta quantas pessoas ainda vivem neste prédio. Mary responde que apenas 4 pessoas moram lá. Mary e Jimmy estão no prédio para cuidar dele até o dia da sua destruição. Todos os outros inquilinos foram despejados, mas 2 se recusaram a sair. No dia seguinte, Sam se prepara para analisar a estrutura do edifício. Sam está encarregada de fornecer um relatório sobre quanto explosivo é necessário para derrubar o edifício. Ela deve determinar os melhores pontos de ruptura e o tipo de explosivo. Algumas horas depois, ela vai a um mercado para comprar alguns alimentos e bebidas. Por curiosidade, ela pede emprestado um computador para consultar a história do prédio. Então ela descobre que em 1993 havia uma série de pessoas desaparecidas e quando elas finalmente foram encontradas foi algo terrível. 16 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, foram seladas em pequenos compartimentos do edifício e depois foram preenchidas com concreto líquido. Uma das vítimas foi o próprio arquiteto Malestraza. Um trabalhador da construção civil foi inicialmente culpado pelos assassinatos, mas depois foi considerado inocente, deixando os crimes sem resolução e o assassino desconhecido. De volta ao prédio, Sam marca novamente os melhores pontos de ruptura para derrubá-lo, mas ela se surpreende quando um homem corre em direção a ela carregando um machado. Acontece que este homem é um dos inquilinos que ainda vive no prédio e se recusa a sair, e ele está descontente com a destruição do edifício. À noite, Jimmy leva Sam secretamente para o 8º andar, o andar proibido. Jimmy conta a Sam sobre Malestraza, o arquiteto do prédio que morreu dentro das paredes. Ele entra numa sala e lhe mostra a parede onde o corpo de Malestraza foi encontrado. Quando o corpo dele foi encontrado, seu rosto foi quase arrancado por causa do cimento e ele ficou irreconhecível. Sua mãe, Mary, foi quem finalmente conseguiu identificá-lo. Jimmy também a informa que das 16 vítimas havia uma criança pequena chamada Julie. Ela é a criança mostrada no início do filme, a criança que vivia na sala que Sam viu antes. Além disso, Jimmy diz a ela que o seu pai também foi uma das vítimas e mostra a parede onde ele foi encontrado. As luzes se apagam e Sam corta a sua perna após entrar em pânico na escuridão. Mais tarde, Jimmy lava sua ferida e começa a acariciar a sua coxa. Torna-se óbvio que o rapazinho gosta dela e ele tenta se atirar para cima dela, mas ela logo diz a ele para parar. À noite, Sam, que está olhando no espelho, vê o vidro atrás dela tremendo violentamente. Ela levanta o espelho e vê sangue fluindo para fora do buraco. De repente, Sam é imediatamente puxada para dentro da parede e ela acorda percebendo que agora está presa lá dentro. Um momento depois, o cimento começa a cair em cima dela por todos os lados. Ela não pode ir a lugar nenhum e quando começa a gritar, ela acorda do seu sonho. Acontece que foi só um pesadelo e como ela não consegue mais dormir, ela vagueia pelo seu apartamento. De repente, algo aparece bem na sua frente, assustando-a. Entretanto, é apenas o seu namorado Peter que quer lhe dar uma surpresa. Sam leva Peter para dar uma olhada ao redor do apartamento e eles vão secretamente para o 8º andar. Enquanto exploram o 8º andar, Sam e seu namorado descobrem uma passagem secreta no chão. Sam desce e descobre uma sala secreta. Este quarto permite que alguém veja qualquer um dos apartamentos secretamente. Sam percebe que Jimmy está espionando enquanto ela toma banho. Ela fala com Mary sobre isso e Jimmy se sente envergonhado e vai embora. Mais tarde, naquela noite, Peter pensa que Sam deve partir amanhã e ela concorda com ele. Enquanto Peter e Sam passam um tempo juntos naquela noite, Jimmy fica com ciúmes dos dois. No dia seguinte, Sam arrumou as suas roupas para deixar o apartamento. Ela também prepara um relatório sobre quanto
explosivo é necessário para derrubar o edifício. Antes dela ir embora, Jimmy pede desculpas por espioná-la, e depois ele lhe dá um presente. Ele dá a Sam uma cópia do diário de Malestraza, o arquiteto do prédio. Sam percebe, ao ler o diário, que deve haver um espaço grande e aberto no centro do edifício. Jimmy vai até o telhado para procurar uma abertura para o espaço escondido. Entretanto, ele não retorna. Sam e seu namorado seguem para procurar por Jimmy, e eles acabam descobrindo um enorme poço no centro do edifício. Eles ouvem Jimmy chamando debaixo do poço, dizendo que ele está ferido, e Sam pede ao seu namorado que desça pelo poço em uma corda. A princípio, tudo vai bem, sem nenhum problema, mas de repente, Peter é baleado por alguém com um ferro afiado. Como resultado, Peter morre sangrando na frente da sua namorada, que fica chocada ao ver isto. Sam acaba caindo no fundo do poço, e surpreendentemente ela não está sozinha ali. Há uma pessoa misteriosa. Para sua surpresa, esse homem misterioso é Malestraza, o arquiteto, que ela pensou que estava morto e enterrado na parede. Acontece que ele ficou preso ali durante todo esse tempo, e está segurando um rádio. Na gravação do rádio, é a voz de Jimmy pedindo ajuda. Em outras palavras, a voz que Sam ouviu anteriormente foi gravada pelo próprio Jimmy. Em seguida, Jimmy lhe envia uma carta lá de cima. Na carta está escrito que ele está mantendo-a lá embaixo até que ela aprenda a amá-lo. Jimmy então envia o relatório de demolição de Sam para o seu pai e afunda o seu carro em um lago. Tudo isso é feito para criar a percepção de que Sam não voltou para casa porque ela está de férias com o seu namorado. De volta ao poço, Malestraza lhe conta uma revelação chocante. Ele revela que foi o mestre por trás dos assassinatos de 16 pessoas que foram encontradas enterradas nas paredes. Malestraza acredita que o segredo para a longevidade nos monumentos egípcios antigos é que eles realizavam rituais durante a construção que envolviam enterrar vítimas vivas dentro das paredes. Ele quer que seus edifícios durem para sempre, por isso enterrou pessoas vivas dentro das suas muralhas. Ele revela ainda que uma das vítimas era o marido de Maria. Então, como ato de vingança, Mary decide manter Malestraza trancado neste poço para sempre como prisioneiro. Mary também enganou a todos ao identificar o corpo de outra vítima como sendo de Malestraza. Todos acreditam que Malestraza havia morrido, e ninguém pensava que ela poderia ter mantido Malestraza como seu prisioneiro. Depois desta revelação chocante, Jimmy está de volta ao buraco e envia uma fita cassete. Malestraza toca a fita, e Jimmy diz que quer ver Sam e Malestraza dançando. Então, Malestraza diz a ela que eles precisam obedecer às ordens de Jimmy. Se eles fizerem o que ele quer, Jimmy pode ser muito legal, mas também pode ser muito cruel se eles o desobedecerem. Então, Sam concorda em dançar, mas quando Jimmy lhes diz para se beijarem, ela se recusa. Então, Malestraza a puxa para perto e a obriga a beijá-la. Após alguns segundos, Jimmy diz a eles para pararem e ameaça Malestraza para não tocar em Sam novamente. Como um presente pela obediência deles, Jimmy envia uma cesta com comida, água e um walkie-talkie. Ele diz a Sam para manter o rádio com ela para que eles possam se falar e estar perto. Mais tarde naquela noite, Mary vem ao telhado e Sam grita para obter a ajuda dela. Mary fica muito surpresa ao ver Sam no buraco com Malestraza. Mary diz com raiva a Jimmy que o lugar era para o arquiteto e para mais ninguém. Ela percebe que Sam deve ficar no buraco com Malestraza, ou então ela relatará este incidente à polícia. Eles levarão Mary embora e Jimmy acabará como um órfão. À tarde, o pai de Sam e sua equipe de demolição, que receberam o relatório de Sam, acabam de chegar ao prédio e começam a armar os explosivos. Em outro lugar, Sam ainda está presa no buraco com Malestraza. Sam continua seduzindo Jimmy, esperando que ele a liberte e a salve da explosão. No entanto, seu esforço não é bem sucedido. Vendo isso, Malestraza diz a ela para economizar a sua energia. Malestraza então escava uma tumba que ele projetou com vários tubos ligados ao tanque de cimento. Malestraza acredita que quando a equipe de detonação tenta derrubar este edifício, ele não será destruído se uma pessoa adicional for enterrada viva. Então ele decide se sacrificar para salvar o edifício e pede a Sam que o mate. Ela eventualmente o mata e ele lhe agradece depois de cair no túmulo, que começa a se encher de cimento. Enquanto isso, fora do edifício, Mary acalma Jimmy enquanto eles se instalam e começam a colocar os explosivos. Quando a contagem regressiva termina, Jimmy começa a mudar de ideia. Ele grita o nome de Sam e corre em direção ao prédio. Então, o pai de Sam diz a todos para pararem a contagem regressiva. Sam é retirada do buraco e é colocada em uma ambulância. Em seguida, Mary é presa e descobrem o seu envolvimento no sequestro de Malestraza. No final do filme, Sam narra que Malestraza construiu 27 edifícios e que todos eles ainda estão de pé. Ele considera este prédio como sua obra-prima e ele não queria que ele fosse demolido. Ele até se sacrificou para salvar o prédio. Portanto, como sinal de respeito, este edifício não será demolido e continuará sendo
do seu legado. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.